O IPVA é o imposto que incide sobre a propriedade de veículos automotores, qualquer que seja a sua natureza, cobrado anualmente pelos estados. A Constituição Federal de 1988 atribuiu aos estados e ao Distrito Federal a competência para instituir o imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Há de se mencionar que o IPVA tem como fato gerador a aquisição da propriedade de veículos automotores, que é comprovada por meio do documento de propriedade expedido pelo DETRAN de cada estado. A partir da emissão deste documento, passa a incidir o IPVA. O contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo, seja ele pessoa física ou jurídica. É aquela pessoa na qual há o registro nos órgãos competentes de propriedade do veículo. No que se refere à base de cálculo, no IPVA é o valor total do veículo, definido em tabela anual publicada por órgão competente de cada estado, que embora muita gente pense que os recursos oriundos do IPVA servem para a manutenção urbanística ou asfaltamento de rua, isso não corresponde à verdade, visto que por ser imposto, ele não tem uma destinação específica, servindo tão somente para alimentar os cofres públicos. Um dado importante que merece ser mencionado sobre o IPVA é que ele incide tão somente em veículos automotores terrestres, conforme determinação e entendimento do STF, não incidindo sobre embarcações e aeronaves. O IPVA ele é um tributo cujo lançamento ocorre de ofício, ou seja, é aquele realizado pela autoridade competente sem qualquer tipo de auxílio do contribuinte. O lançamento de ofício ele se efetiva pelo ente administrativo, no caso, a autoridade, independentemente de existir qualquer tipo de atuação ou participação do sujeito passivo. Nessa situação, é a própria autoridade administrativa que verifica se está presente a ocorrência do fato gerador, determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo e identifica o sujeito passivo. A Constituição Federal atribuiu aos estados e ao Distrito Federal a competência para sua instituição, conforme o artigo 155, inciso 3º da Constituição. Com isso, a fundamentação legal do IPVA ela varia de estado para estado, visto que não existe uma lei complementar definindo o fato gerador do imposto. ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doações. O artigo 155, inciso 1 da Constituição Federal estabelece que compete aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD, imposto este que é devido por toda pessoa física ou jurídica que receber bens ou direitos oriundos de herança, diferença de partilha ou doação. O contribuinte do ITCMD na causa-morte será sempre a pessoa beneficiada pela transmissão, ou seja, o herdeiro ou o legatário. Na hipótese de doação, a observação no artigo 121, parágrafo único, inciso 1º do Código Tributário Nacional, que cita que o legislador estadual pode estabelecer como contribuinte o doador ou o donatário, já que ambos têm ligação direta com a ocorrência do fato gerador. Tem-se considerado a data do óbito do autor da herança como fato gerador, pois a sua ocorrência abre-se à sucessão, transmitindo, assim, desde logo, o domínio e a posse da herança aos herdeiros legítimos e testamentários, como preceituado no artigo 1784 do Código Civil. O aspecto temporal, no caso de doação, quando se trata de bens imóveis, se dará a partir do momento em que for registrado no cartório de registro de imóveis o título de domínio do beneficiário da causa-morte. O fato gerador em seu aspecto espacial deve ser levado em consideração se o bem é móvel ou imóvel. Quando o bem for móvel, o Estado competente para receber esse tributo
deve ser o estado onde foi aberto o processo de inventário do cujo. Tratando-se de bem imóvel, deve ser levado em consideração o local onde se encontram os imóveis. Quando for aberto o inventário, deve ser levado em consideração a localização desses imóveis. Dependendo do estado onde for situado esses imóveis, deve ser pago o tributo no respectivo estado. A base de cálculo do ITCMD é prevista no artigo 38 do CTN. Deve ser levado em consideração o valor venal. No caso, como se trata de um imposto estadual e de competência distrital, a Secretaria Estadual ou Distrital fará um levantamento sobre o valor do bem na data da abertura do inventário. A alíquota do ITCMD é prevista em 8%, segundo resolução do Senado Federal, número 2 de 92. Alguns bens não têm um valor expressivo, então, dependendo do levantamento da Secretaria, esse valor pode chegar a 0 ou, no máximo, 8%. Sobre o pagamento do imposto estadual, no motivo causa-morte, não é exigível, no momento da causa, da transmissão, o pagamento. Previsto pelo artigo 114 do STF, o pagamento só será exigível após a homologação. O procedimento administrativo que tem como objetivo calcular o montante do tributo é denominado lançamento e existem 3 modalidades. De ofício, na qual a administração pública, que é o sujeito ativo, não precisa da prestação de informações pelo sujeito passivo, que é o contribuinte. De homologação, na qual o sujeito passivo apura, informa e paga o valor do tributo, ou seja, o contribuinte declara a base de cálculo e a administração calcula o montante devido, que é o caso do ITCMD. Já? Nós tá gravando? Não vai ficar como? Vou ir mais pra trás também. É denominado lançamento. Ah, não! Beneficiário da doação. Vai ficar feio se eu errar. Sério, mas acho que é porque eu tô nervoso mesmo. Calma, tá, vamos lá de novo lá. É, né? Do contribuinte